Os vencedores na era final da Igreja. Ao longo de toda a história da Igreja, houve aqueles que tinham ouvidos para ouvir, houve aqueles que foram vencedores. Irmãos e irmãs, não permita que essa palavra vencedor te atemorize, porque essa palavra vencedor significa o cristão normal. Se olharmos para aqueles que corresponderam, eles simplesmente estavam vivendo uma vida cristã normal. Todos os outros estavam num padrão abaixo, uma vida subnormal. Aqueles que seguem ao Cordeiro, eles simplesmente seguem uma vida cristã normal. Eles vencem. Qual é a característica destes vencedores? Será que eles vencem por causa do seu grande conhecimento? Ou por causa das suas grandes obras? Eles vencem por causa do sangue do Cordeiro. Eles reconhecem que são pecadores salvos pela graça. E é somente Ele. Eles vencem pela palavra do seu testemunho. E qual é a palavra do seu testemunho? É que Cristo é tudo em todos. E não amaram as suas vidas até a morte. Alguns viveram uma vida de mártir, alguns morreram uma morte de mártir. Nem todos os mártires morreram de forma voluntária. Alguns foram de maneira involuntária. Nós não sabemos o que está diante de nós, mas sabemos de uma coisa: o Cordeiro já foi adiante de nós. Já preparou o caminho, de maneira que qualquer coisa que vier, já há aquela provisão plena em Cristo. O Senhor está fazendo chamado ao seu povo. Quando consideramos esta era da história da Igreja, essa não é uma era independente em si mesmo, mas é simplesmente uma era que está à parte do seu propósito eterno, de como Ele está desejoso de preparar um povo para ser aquela noiva, para apressar a sua volta. E será que vamos ser nós aqueles que vão escolher seguir o Cordeiro? Irmãos e irmãs, cada um de nós tem escolha. Em qual queremos estar? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Estamos falando aqui a respeito de uma escolha individual. Estas cartas foram escritas para todas as igrejas, mas o chamado para ouvir é individual. À medida que aqueles indivíduos respondem, então conhecem o caminho da igreja e podem ver o seu chamado e o seu propósito à medida que eles buscam a palavra de Deus, à medida que eles permitam que Cristo seja aquele cabeça vivo e dê ao Espírito Santo o seu lugar correto. E nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus com propósito, e como Ele realmente quer resumir e condensar todas as coisas no seu Filho. E Ele está realmente buscando aqueles que, exatamente como seu Filho, seguiram o caminho da cruz. E vão seguir o caminho da cruz. Vão negar a si mesmos diariamente e seguir ao Cordeiro. Em Apocalipse, fala que aqueles que seguem ao Cordeiro, sabe onde é que eles vão acabar? Em Apocalipse 14, é dito que eles vão acabar lá no trono de Deus. Mas, irmãos e irmãs, o nosso Senhor tem um coração de amor pela igreja, e Ele continua a se revelar para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quanto mais nós vemos Ele, nós vemos Cristo, e também vemos o Cristo, que é a igreja. Irmãos e irmãs, que possamos escolher aquele caminho de segui-lo, o nosso coração individualmente, que vai trazer glória para o seu nome. Amém.